Se está fora do seu controle, nem perca seu tempo tentando mudar isso. Basicamente é isso que ensina o estoicismo. Um adepto do estoicismo não fica irritado se seu time de futebol perde. Para falar a verdade, um estoico de verdade nem tem time de futebol preferido. Ele pode até gostar de futebol, mas não torce para esse ou aquele time. Ir lá no centro de treinamento do seu time de futebol para xingar o centroavante que perdeu um pênalti na última partida, um estoico jamais faria isso. Nem eu. E eu nem sou estoico. Mas admiro essa filosofia, embora ela pregue uma indiferença absoluta a tudo. E eu acho que a vida perde um pouco do seu sabor se nos privamos de todas as nossas paixões. Mas enfim, o estoicismo prega uma aceitação um pouco exagerada quanto à morte. Claro, todos vamos morrer, ou deixar esse corpo que hoje habitamos. Mas acho que por mais que possamos nos manter indiferentes a tudo, a morte de alguém que amamos nos dá permissão para uma pausa nessa indiferença. Neste momento não podemos ser indiferentes. De resto, eu concordo com tudo que prega o estoicismo. Entre os estoicos ilustres estão Sêneca, Epiteto e, claro, Marco Aurélio, o imperador romano, que revelou todo o seu estoicismo em muitas frases célebres que vamos explorar neste vídeo na forma de uma meditação. De que forma você pode aplicar o estoicismo em sua vida? De muitas formas. E já citei uma delas no começo desse texto. Outras formas. Sua namorada ou namorado o abandona. Você pode sofrer com isso, ou pode assumir uma postura indiferente diante disso e tirar toda a força desse sofrimento. Você é assaltado e fica enfurecido por causa disso no primeiro momento, normal. Mas aí você começa a procurar por noticiários sobre outras pessoas que também foram assaltadas como você, para você se sentir menos vitimizado. Afinal, você não é a única pessoa nessa cidade ou planeta a passar por isso. Então você estica aquela frustração inicial e transforma ela numa indignação diária, que pode progredir para uma vontade de se juntar com outras pessoas em protesto contra o aumento da criminalidade. Pode vir algum bom resultado disso? Talvez. Mas é muito mais provável que não, a não ser que você tenha alguma ligação com a Secretaria de Segurança do seu estado ou algo parecido. Caso contrário, esqueça tudo isso e toque sua vida em frente. Assim agiria um estoico. Mas você nem precisa seguir o estoicismo para se beneficiar de sua sabedoria. Se não puder mudar uma coisa, largue essa coisa. Seu time perdeu, dane-se. Não vá brigar com ninguém por causa disso. A moça do Tinder não compareceu no encontro que vocês tinham marcado, dane-se também. Dane-se é um botão muito usado por quem segue o estoicismo. Você deveria experimentar. Claro que não dá para usar esse botão para tudo. Se você tem filhos pequenos para cuidar, ou um patrão a quem deve satisfação, esse botão deve ser evitado. Você não deve fugir a essas obrigações, mas para muitas outras coisas, apertar esse botão de dane-se vai lhe dar uma tremenda sensação de liberdade, acredite. Mas chega de papo e vamos às frases de Marco Aurélio, que revelam todo o seu estoicismo e todo o seu domínio sobre suas emoções, que você pode copiar e levar para a sua vida. Vamos lá? A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me
assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que o meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que o meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que o meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade. E nisso está minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade. E nisso está minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade. E nisso está minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente, e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente, e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente, e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum que exige muito dos outros, mas como um homem superior que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum que exige muito dos outros, mas como um homem superior que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum que exige muito dos outros, mas como um homem superior que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não
Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa. Então sou indiferente a maior parte do tempo. E nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa. Então sou indiferente a maior parte do tempo. E nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa. Então sou indiferente a maior parte do tempo. E nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis, não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis, não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis, não me tornando hostil como elas. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor
ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando eu bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando eu bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando eu bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade e nisso está a minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter,
mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual, minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual, minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual, minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem
agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. E isso é liberdade. E nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. E isso é liberdade. E nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. E isso é liberdade. E nisso está a minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distraem com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraem com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraem com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento
desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não um fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não um fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não um fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Uma mente calma é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele.
O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade, e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade, e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade, e nisso está a minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter,
mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não um fato. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não um fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado, então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado, então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado, então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo
modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que o meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que o meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que o meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade. E nisso está minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade. E nisso está minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade. E nisso está minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente, e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente, e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente, e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter,
mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa. Então sou indiferente a maior parte do tempo. E nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa. Então sou indiferente a maior parte do tempo. E nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa. Então sou indiferente a maior parte do tempo. E nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis, não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis, não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis, não me tornando hostil como elas. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo
é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas. E está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando eu bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando eu bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando eu bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade e nisso está a minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraio com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não
falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual, minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual, minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual, minha, e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele.
O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. E isso é liberdade. E nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. E isso é liberdade. E nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. E isso é liberdade. E nisso está a minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distraem com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraem com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distraem com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como um homem comum, que exige muito dos outros, mas como um homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter,
mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não um fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não um fato. Tudo que me dizem é recebido como apenas uma opinião e não um fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam e pouca coisa me interessa, e então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado. Então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Uma mente calma é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. A coisa mais importante de todas é manter meu espírito tranquilo. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabo de fracassar, só me resta recomeçar. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. Minha vida é aquilo que meus pensamentos dizem que ela é. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo
é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. O melhor modo de eu me vingar de um inimigo é não me assemelhar a ele, nem agir como ele. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Prefiro ser reprovado por um gênio do que louvado por um idiota. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Se sofro por coisas externas, não são elas que estão me perturbando, mas o meu próprio julgamento sobre elas, e está em meu poder anular este julgamento agora. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Valorizo a tranquilidade que vem com a escolha de não me preocupar com o que meu vizinho diz, faz ou pensa, e de me concentrar apenas em meus próprios atos. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Posso mudar de opinião quando bem entender, porque isso é um dos frutos mais saborosos da liberdade. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Dedico o tempo que eu passaria me preocupando para trabalhar em algo mais produtivo do que apenas me entregar a preocupações. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade, e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade, e nisso está a minha liberdade. Minha felicidade depende única e exclusivamente de mim mesmo e de mais ninguém. Isso é liberdade, e nisso está a minha liberdade. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. O que penso de mim mesmo é muito mais importante do que pensam ou dizem a meu respeito por aí. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Não me distrai com incidentes que não fazem parte da minha vida. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Sou eu que detenho o poder sobre minha mente e não os eventos exteriores. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dou a coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não sou como o homem comum, que exige muito dos outros, mas como o homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como o homem comum, que exige muito dos outros, mas como o homem superior, que exige mais de si mesmo. Não sou como o homem comum, que exige muito dos outros, mas como o homem superior, que exige mais de si mesmo. Não falo sobre as qualidades
que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Não falo sobre as qualidades que um bom homem deve ter, mas tento eu mesmo desenvolver essas qualidades em mim. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não um fato. Tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião, tudo que me dizem é recebido apenas como uma opinião e não um fato. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Tudo que vejo é interpretado por mim como uma perspectiva individual minha e não como a verdade absoluta, que deve se sobrepor à verdade das demais pessoas. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Sou indiferente às coisas que não me interessam, e pouca coisa me interessa, então sou indiferente a maior parte do tempo, e nessa indiferença me sinto feliz e livre. Eu escolho nunca me sentir prejudicado, então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado, então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Eu escolho nunca me sentir prejudicado, então o vitimismo é um comportamento que não me agrada, nem faz parte da minha personalidade. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Os erros alheios eu não os levo comigo, mas os deixo com quem os cometeu. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Como me defendo de pessoas hostis? Não me tornando hostil como elas. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Uma mente calma, é aí mesmo que está a minha verdadeira força. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar. Ser ou não feliz depende unicamente do meu modo de pensar.